Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez no Bate-Papo do CAP e hoje vamos falar de um assunto que está muito em alta e eu tenho certeza que é um assunto que vai agregar no seu dia a dia, seja você aluno, você profissional e até mesmo empresário. Esse conteúdo de fato é para todo empreendedor, empresário que quer ter um negócio de sucesso. E hoje vamos falar de um tema muito pertinente que é o planejamento tributário e tudo aquilo que envolve as nuances desse segmento, dessa ferramenta que é de suma importância para as empresas. E hoje, mais uma vez, com o nosso cofundador, Jefferson Maciel. Eu não vou aqui estar falando um pouquinho do currículo dele, porque vocês já conhecem. E a gente vai bater um bate-papo bem descontraído aqui. E você que está aí nessa telinha, já pega um papel, uma caneta, vai anotando que eu sei que vai sair coisa boa daqui hoje. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Marcelo, é um prazer novamente estar aqui contribuindo com o CAP e ajudando outras pessoas a atingir os objetivos tanto empresariais quanto pessoais. Então, a gente está sempre à disposição para compartilhar nossos conhecimentos e fazer com que o pessoal transforme esses conhecimentos em resultados. Maravilha, maravilha. E antes de mais nada, eu já quero convidar você a se inscrever em nosso canal, tá certo? Já pode curtir, comentar aí aquilo que você tem de perguntas, de dúvidas, já vai lançando aqui e eu tenho certeza que você vai sair com essas respostas, tá? E para a gente iniciar, Jefferson, eu quero já lançar uma pergunta aqui logo de início, como quais são as necessidades, tá? E o dever legal do administrador em planejar gastos do seu negócio, inclusive o tributário. Excelente pergunta. Essa necessidade, na verdade, ela se transforma numa obrigatoriedade. Se nós formos para a estrita interpretação da função do administrador, então compete ao administrador ter a diligência, ou seja, o cuidado com o seu negócio. Não só a abertura e focar em vendas e pagar os impostos, mas fazer com que esse negócio ele se crie ou nasça de uma forma saudável. Então é de suma importância o empresário ou os empresários, quando for uma composição de vários sócios, eles se preocuparem especificamente com os gastos tributários, porque esses gastos tributários podem sim trazer um dano irreparável à continuidade operacional dessa atividade ou dessa empresa. Interessante, e a gente observa que a grande maioria dos empresários, quando quer iniciar o seu negócio, o planejamento tributário ou a questão do regime, de como ele vai pagar imposto, fica por último, né? Ele pensa em vários setores ali da empresa dele, marketing, o local, não é? Mas ele não vislumbra ou ele não foca nessa questão dos impostos, né? Isso de um tempo para cá vem mudando alguns comportamentos, porque eu sempre costumo dizer que existem empresários e donos de empresa. Perfeito. Então esses donos de empresa estão com essa mentalidade arcaica, defasada, em pensar no tributo, porque hoje, se nós formos analisar a operacionalização, qualquer empresa, no momento que ela realiza a venda, ela paga imposto. Perfeito. Então, não tem uma desvinculação, exceto se ela tiver algum benefício, uma isenção, mas sempre de forma temporária, porque o governo precisa desse recurso, desse repasse feito pelos empresários ou empresas para que a máquina estatal continue em funcionamento. Então, é um viés que hoje está tomando gradativamente um local de importância na cabeça dos empresários e estão começando a priorizar a carga tributária ou a visão tributária antes, inclusive, de uma viabilidade econômica. Perfeito. E claro, eu não vou mergulhar nesse assunto, mas que linka a questão da reforma tributária, que já estamos ouvindo aí, né? Notícias, informações, mas é um assunto que, se o empresário não estiver atento, ele já pode iniciar o negócio dele com um prazo de validade para terminar, né? Exatamente. Ele vai pagar o preço de negligenciar essa parte tributária. Exatamente. Ele vai pagar o preço, que a gente costuma dizer, o preço pela não operacionalização, pré-operacionalização do mapeamento da carga tributária. Ou seja, se ele não se atentar para as mudanças que estão por vir em 2025, ele vai pagar cruelmente esse preço e, volto a dizer, isso pode ser
um fator determinante para dar continuidade ou encerrar as atividades de sua... Que está diretamente ligado a planejar. Exatamente. Perfeito. E você falou algo aí muito que chamou minha atenção, que foi dono de CNPJ e empresário. E assim, de forma bem objetiva, para quem está nos assistindo, qual seriam essas diferenças do cara que é dono de um CNPJ e o cara que é empresário? O dono do CNPJ, eu costumo dizer que ele só quer o bônus. Ele não quer arcar com o ônus. Já o empresário, ele se preocupa com o seu negócio, ele entende o negócio, ele quer otimizar, ele quer alavancar, ele quer maximizar os lucros, ele quer eficiência operacional. Então, ele, de fato, ele entra no negócio e quer ver aquele negócio tendo uma gradativa evolução todos os dias. Então, esse é o verdadeiro empresário, porque ele tem a noção e a consciência do bônus e ele cumpre os deveres com o ônus. Então, o caso está diretamente ligado à mentalidade, né? Isso, exatamente. Então, a gente pode cravar aqui, não sei se a gente pode falar isso, de que o planejamento tributário, ele é... Quem busca um planejamento tributário é empresário, não dono do CNPJ. Perfeito. Show. Então, já entrando aqui nessa segundo bate-papo, na segunda pergunta, né? Quais as informações são levantadas para o início do planejamento tributário? O cara que quer começar um planejamento tributário, como é que eu começo? Por onde? Quais informações? Existem dois momentos de aplicação do planejamento tributário. Um momento que antecede a constituição do CNPJ, ou seja, uma empresa que ainda está no papel, ou um sonho que ainda está no papel e vai se transformar em realidade, e um planejamento tributário para uma empresa que ela já está com as suas atividades em curso. Então a gente vai ter que entender qual é o momento que a empresa se encontra, se ela vai ainda estar para nascer ou ela já nasceu, já amadureceu e ainda precisa de uma reestruturação na área tributária, se for necessário, porque nem sempre você vai conseguir lacunas ou brechas legais para redução tributária. As possibilidades podem surgir ao longo do tempo, porque a evolução da legislação tributária ela é muito inquieta. Então, praticamente a cada 24 horas, a gente tem aí uma gama de 30 novas normas sendo alteradas, emitidas, excluídas. Então, é um mundo muito dinâmico. Então, é um desafio enorme, até para o próprio consultor, né? O profissional que vai realizar esse planejamento, em levantar essas informações, do que levantar, né? A depender aí se a empresa está aberta ou se ela vai iniciar, né? Exato, e isso é uma informação ou muitas informações o próprio sócio da empresa, o próprio empresário, ele desconhece por não estar dentro do negócio. Perfeito. Jefferson, vamos seguindo aqui. O planejamento tributário é a principal ferramenta para a definição do regime tributário? Podemos cravar essa resposta? Sim, porque o planejamento tributário por si só ele não é capaz de determinar o regime, né? Como eu falei anteriormente, até a escolha da sua atividade, da atividade que será desempenhada, isso pode influenciar o teu regime tributário, porque em alguns casos você não tem a opção de escolha do regime tributário. Em alguns casos você é obrigado a ser um determinado regime tributário. Vai depender basicamente da atividade? Isso, exatamente. A atividade principal que é escolhida no momento do nascimento desse CNPJ é que vai determinar a tua possibilidade, tua faculdade ou obrigatoriedade de ser o regime A, regime B ou regime C. Perfeito. Então, vai depender muito, tem alguns critérios para esse tipo de definição, exatamente, né? Maravilha. A regra do jogo já está aposta. Maravilha. E é algo que a gente sempre escutou na academia, de que essa questão tributária, ela era observada dentro do plano de negócio. Mas é algo que a gente não vê o empresário brasileiro, né? Eu vou citar o brasileiro, né? Realizando, né? Ele começa o negócio dele e não planeja nada, não fez um plano de negócio, não sabe os pontos fracos e fortes, e aí a tributária... Por muitas vezes eu recebi alguns clientes que eles faziam um orçamento estratégico e aí no momento que eu observava a estruturação do orçamento estratégico, eles partiam da receita, despesas e o resultado. Aí eu digo, onde é que está enquadrado aí o teu custo tributário? Perfeito. O teu custo relacionado à tua folha de pagamento, o FGTS, que é uma despesa da empresa. Então, alguns detalhes que ele
o empresário ou o administrador, ele pormenorizava a informação ou não colocava. A gente imagina que é mais ou menos, pergunta ao contador quanto é o percentual e lança. Certo, mas esse percentual ele tem variação de acordo com o teu objetivo de atingimento de meta desse orçamento, então fica descasado. Você faz um orçamento estratégico, mas não tem as informações pertinentes para que esse orçamento estratégico atinja o objetivo ao final daquele período que ele planejou. Perfeito. Jefferson, a gente bateu um papo enorme aqui e eu tenho certeza que quem está nos assistindo absorveu muita coisa, né? E tem muita coisa ainda para ser entregue, mas a gente vai preparar isso num outro momento, tá? Então, eu quero pedir agora para você agradecer a nossa audiência em alguns segundos, tá? Não vou deixar você falar muito, mas agradeço a nossa audiência aí e a gente também já agradece esse seu tempo aqui. Obrigado, pessoal. Estou disponível sempre a contribuir positivamente com o CAP, agregando e trazendo muito conhecimento prático. Então, esse é o objetivo, né, de profissional e de vida que constituímos. Então, todas as vezes que nós viemos ficar à disposição para bater um tema, nós vamos trazer o que há de melhor e o de mais atualizado no momento. Perfeito. Forte abraço e espero vocês no outro bate-papo. Agradeço a você e continue nos acompanhando e até o próximo.